Olá, hoje vamos estudar sobre a cura do cego de nascença. Vamos a ele? Existe um detalhe muito pequeno, mas com um significado gigantesco, na cura do cego de nascença descrito pelo Evangelho do Apóstolo João, que muitos teólogos, com toda certeza, não enxergaram ou não quiseram enxergar ao longo dos séculos. Mas se é assim tão importante, vamos conhecê-lo. O texto bíblico da cura do cego de nascença, descrito pelo Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 9 inteiro, é o mais longo milagre descrito na Bíblia Sagrada. E vou provar para vocês por que é que esse milagre é tão especial, ao ponto do apóstolo João dedicar 41 versículos na descrição desse milagre. O cego de nascença estava tão acostumado com a sua cegueira física e espiritual que não existem indícios no texto bíblico indicando que em algum momento ele pediu para ser curado. Ele jamais pediu o milagre de ser curado e nem sequer podia acreditar nisso. Abre aspas. Pense nisto. Embora o homem cego fosse um mendigo, não há nada no relato que indique que ele pediu ajuda ou que ele acreditasse que Jesus poderia realizar o milagre. Jesus tomou a iniciativa de curá-lo. Fecha aspas. Segundo nos revela Stephen K. Scott no seu livro Jesus, os segredos do homem mais extraordinário da história, publicado em 2014 pela editora Thomas Nelson Brasil, logo no início da página 77. É justamente esse detalhe que eu queria revelar para vocês. Essa conclusão de Stephen Scott traduz muito bem tudo o que quero explicar neste vídeo, pois era impossível esse cego de nascença acreditar que Jesus pudesse curá-lo de sua cegueira. Como esse homem jamais havia enxergado desde o seu nascimento, ele estava tão acostumado com a sua cegueira, tão acostumado com a sua miséria, que ele simplesmente não queria enxergar. Ele nem sequer sabia o que significava isso, enxergar. Podem estudar todo esse texto bíblico que jamais encontrará qualquer pista, qualquer indício de que esse homem pediu para Jesus Cristo curá-lo da sua cegueira, como vários outros cegos que já haviam feito. Como podemos ver nos textos de Mateus 9, (9, 27 a 31, 12, 22, 20, de 29 a 34, Marcos 8, 22 a 26, 10 a 46 a 52, Lucas 11, 14 e 18, 35 a 43. Em todos esses textos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e os tão conhecidos textos sinóticos, são os próprios cegos quem pedem para Jesus curá-los. Enquanto que o apóstolo João faz uma única descrição de milagre de cura de um cego, mas não se vê, não se enxerga que o cego tenha pedido em nenhum momento que Jesus pudesse curá-lo. É o próprio Jesus Cristo quem toma a iniciativa indo ao encontro do cego e curando-o. Muitos não têm noção da extraordinária implicância teológica que esse texto tem, pois em todos os outros textos bíblicos que falam da cura dos cegos, conforme já vimos, são os próprios cegos que pedem para Jesus curá-los e são atendidos por isso, levando a teologia vigente a interpretar que é preciso, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso querer, com a nossa vontade, pedir para Jesus fazer um milagre em nossas vidas. E que esse milagre está condicionado exclusivamente ao nosso livre-arbítrio, ao nosso querer. A teologia dominante insiste que o milagre somente acontecerá se pedirmos a Deus por esse milagre, que o milagre está condicionado ao nosso livre-arbítrio. Mas isso é uma heresia pelagiana, ou seja, de que os milagres na nossa vida e até mesmo da nossa própria salvação está enraizada, está condicionada, está restrita ao nosso livre-arbítrio, ou seja, devemos querer a cura,
devemos querer o milagre, devemos querer a salvação para que o milagre aconteça. Mas esse texto de João dá uma reviravolta violenta nessa interpretação. Santo Agostinho, ao combater energicamente o herege Pelágio, escreveu 15 tratados teológicos em 35 livros durante 18 anos, revelando a supremacia absoluta da graça de Deus sobre o nosso livre-arbítrio humano. Por isso que ele é conhecido como o doutor da graça. No texto do cego de nascença, ele estava tão acostumado com a sua cegueira e sua miséria que não pediu o milagre. Confira na sua Bíblia Sagrada, João 9, versículos de 1 a 7. Entretanto, muitas testemunhas do milagre se recusaram a acreditar que aquele mendigo agora podia ver, como está nos versículos 8 e 9. Se alguém lhe dissesse do milagre de alguém poder enxergar, ele não tinha como saber o que é isso. Afinal de contas, até mesmo os que sempre enxergaram, desde que nasceram, viram, mas não creram, conforme está no versículo 9 do capítulo 9 de João. Quanto mais ele que jamais havia enxergado. O cego de jamais pediu o milagre, pois existem até filmes que retratam o cego desesperado com essa atitude de Jesus que, abre aspas, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego. Fecha aspas. Versículo 6. E o cego ficou tão desesperado que gritou: meus olhos estão ardendo, por que ele fez isso? Conforme podemos ver no excelente filme Jesus de Nazaré, produzido em 1976 por Franco Zeffirelli. Se engana muito quem pensa que essa cura do cego de nascença aconteceu somente no plano físico, mas principalmente no plano espiritual, pois depois de passar a enxergar, ele ficou extremamente corajoso e inteligente. Veja, abre aspas, como poderia um mendigo sem instrução levar vantagem em uma discussão teológica com os homens mais letrados de Israel. Fecha aspas. Segundo nos revela Jesus, os segredos do homem mais extraordinário da história, no meio da página 77. E isso está corretíssimo, pois se ele era cego de nascença e mendigo, jamais teria as mínimas condições para poder estudar, a não ser que Jesus lhe abrisse os olhos físicos e espirituais. Isso é confirmado no versículo 13, onde ele se deixou levar até os fariseus para dar testemunho do milagre. Tudo isso nos revela que quem não vive mais nas trevas, nada mais tem a temer. Essa é a maior prova de que ele foi curado, também da cegueira espiritual. Não é em vão que o versículo 32 nos diz que, abre aspas, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Fecha aspas. E a isso digo, louvado seja Deus. Nos outros milagres de cura de cegos, nos evangelhos, que pedem para serem curados, são dedicados no máximo 9 versículos, como é o caso de Lucas 18, 35 a 43. Enquanto que aquele que não pediu, em momento nenhum, o milagre, não pediu para enxergar, mas foi curado, são dedicados 41 versículos. A implicância teológica que esse detalhe tem é de uma importância sem precedentes na história da teologia. Ele dá uma reviravolta radical em tudo que sabemos até hoje. Ele estava o tempo todo embaixo dos nossos olhos para o enxergarmos. Dizer que os milagres e a salvação de Deus estão restritos ao nosso livre-arbítrio humano, conforme a teologia dominante insiste em doutrinar, é pôr limites no poder, na misericórdia, no amor e na graça de Deus,
e com certeza não é assim. Veja, abre aspas, o amor, a graça e a misericórdia de Deus com certeza excedem os limites da nossa imaginação. Fecha aspas. Jesus, os segredos do homem mais extraordinário da história, no meio da página 27. Quem acredita que as curas, os milagres e até mesmo a nossa própria salvação está condicionada ao nosso querer, ao nosso livre-arbítrio, e que Deus não pode mudar isso, então nunca testemunhou uma mudança radical de vida em alguém que sobreviveu a um gravíssimo acidente, a uma parada cardíaca fulminante ou a um grande livramento. Atualmente muitos não se arrependem porque não enxergam que o inferno existe e que é real. Ou seja, não houve quem fosse capaz de lhes explicar isso. O milagre da cura do cego de nascença existe para que, abre aspas, se manifestem as obras de Deus, fecha aspas, conforme está no início desse milagre, no versículo 3. E esse manifestar das obras de Deus é justamente o nosso enxergar a graça de Deus. E esse milagre foi tão intenso de significados que o cego não enxergava até saber o que é enxergar e, prostrando-se diante de Jesus Cristo, adorou-o, conforme está no versículo 38. Aleluia. Abre aspas, o homem caiu de joelhos e começou a adorar Jesus em público. Ele poderia ter sido apedrejado até a morte ali mesmo, mas não se importou. Fecha aspas. Jesus, os segredos do homem mais extraordinário da história, no final da página 77. No livro intitulado Vocabulário Teológico do Evangelho de São João, dos autores Juan Mateus e Juan Barreto, Paulo, na página 294, faz uma exegese dessa cura de Jesus, no Evangelho grego de João, capítulo 9, versículo 37, onde revela que a palavra, abre aspas, tem visto-o, fecha aspas, desse texto é, abre aspas, euracas auton, fecha aspas, que significa uma experiência íntima com Deus, uma visão íntima de Deus. Conforme também podemos ver no Novo Testamento interlinear do pastor Valdir Carvalho Luz, editora Cultura Cristã, na página 327, onde diz: Eipen auto o Jesus, Eipen auto o Jesus, cai euracas auto, cai o lalon meta sou equeinos estin, fecha aspas, que traduzido literalmente do grego do Novo Testamento para o português é: disse-lhe o Jesus, não só tens visto-o, mas também o que fala contigo, aquele é. O texto bíblico de João 9, de 1 a 41, não revela o nome do cego de nascença, como que de propósito, pois refere-se à nossa cegueira de acreditarmos ver tudo e saber tudo. Os fariseus estudavam muito a palavra de Deus, mas não praticavam o que ensinavam. É por isso que na explicação da Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, para o texto bíblico de João 10, 6, refere-se à mesma cegueira espiritual. Veja, abre aspas, os fariseus cegos, 9:40,
eles não compreendem que a parábola a eles se refere. Fecha aspas. Ou seja, essa cura do cego de nascença é o milagre mais longo de toda a Bíblia Sagrada, onde o apóstolo João dedica o capítulo 9 inteiro e mais o início do capítulo seguinte, de tão longo que ele é. Durante muitos séculos, até os dias de hoje, a teologia escatológica tem definido que o que é melhor para cada um de nós é o que escolhemos, mesmo que essa escolha seja contrária à nossa salvação, pois de outra forma seríamos como que marionetes nas mãos de Deus. Mas tomem muito cuidado com esse pensamento, pois isso é uma heresia pelagiana, conforme está no livro Patrística, de J.N.D. Kelly, edições Vida Nova, ano 2008, no meio da página 270. Os que pensam assim acreditam que Deus é incapaz de, abre aspas, abrir os nossos olhos, fecha aspas, que no grego de João 9 é anoigó, mesmo que contra a nossa vontade, para o que é melhor para a nossa felicidade eterna, a nossa experiência íntima com Deus, expressa na palavra grega da visão espiritual e íntima com Deus, a eurakas. Quem crê que a vontade humana, o livre-arbítrio, está acima da vontade de Deus, a graça, ou seja, que o Senhor Deus não pode nos salvar se não quisermos que Ele nos salve, é carente de visão espiritual, é carente de eurakas. Abre aspas, as palavras mais autênticas de Jesus são as mais radicais, fecha aspas, segundo o livro Jesus, esse grande desconhecido, de Juan Arias, Objetiva, ano 2001, na página 187. E vemos em João 9,32 que, abre aspas, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, fecha aspas. E, por acaso, será que existiria um ensinamento, um milagre mais radical que este? Abre aspas, certa vez Lewis afirmou que o verdadeiro ateu deve ser cego e surdo, pois cada centímetro do universo evidencia a presença de um Deus onipotente e criativo. Veja o Salmo 19. Fecha aspas. Apologética Cristã para o século XXI, de Luiz Marcos, editora Central Gospel, ano 2013, no meio da página 151. Veja mais alguns pensamentos famosos sobre a cegueira física e espiritual. Honoré de Balzac disse, abre aspas, os homens são assim, podem resistir a argumentos sólidos, mas cedem ante um olhar, fecha aspas. Solomon Ibn Gabirol disse que, abre aspas, de que adiantará um olho que vê se o coração for cego, fecha aspas. Um ditado chinês diz que, abre aspas, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, fecha aspas. Um dito popular nos diz que, abre aspas, o pior cego é aquele que não quer enxergar, fecha aspas. O famoso escritor brasileiro Mário Quintana disse que, abre aspas, quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação, fecha aspas. É por isso que Jesus Cristo não deu longas explicações teológicas para aquele mendigo cego de nascença, mas lhe deu muito mais do que isso. Lhe deu a visão física e espiritual para que pudesse enxergar Deus e adorá-lo, conforme está em João 9:38. Se existem inúmeros textos bíblicos como este que acabamos de estudar, revelando a supremacia absoluta da graça de Deus sobre o nosso livre-arbítrio, por que será então que as teologias modernas insistem tanto que a nossa
salvação depende mais do livre-arbítrio do que da graça de Deus? O nome disso é pelagianismo, que é uma heresia terrível, bastante combatida por Santo Agostinho, o bispo de Hipona, no século V e doutor da graça. A palavra de Deus não se contradiz jamais, jamais. Se existem textos bíblicos que dão a entender que a nossa salvação está mais condicionada ao nosso livre-arbítrio do que a graça de Deus, então foram muito mal interpretados. É por isso que Jesus Cristo fez o cego de nascença enxergar.